Pare de cuidar da vida dos seus vizinhos. Algo terrível e assustador pode acontecer. Meu vizinho mantém as janelas da sua casa fechadas no auge do verão. E eu lamento muito ter descoberto o porquê dele fazer isso. As pessoas sempre acham engraçado que, embora eu tenha vivido no mesmo lugar desde que nasci, há estradas, provavelmente a apenas algumas centenas de metros de distância da minha casa, pelas quais nunca passei. Isso não seria um grande problema se eu vivesse em Londres, mas sou de uma cidadezinha minúscula, verdade uma vila, onde todos se conhecem. Não direi qual por razões óbvias, mas fica no condado inglês de Surrey, e é chato. Eu realmente não sei porque não exploro muito minha própria cidade, mas minha mãe acha que é coisa de aspe. Eu sei para onde ir, e eu simplesmente vou lá. Vai ao parque para uma partida de futebol, vire à esquerda e siga em frente. Estação de trem, vire à esquerda e vire à esquerda novamente. Escola era o ponto de ônibus B. Vire à esquerda e vire à direita. Não estávamos longe do epicentro da nossa cidade, se é que se pode chamar assim, e até onde eu sabia, não havia nada do outro lado além de algumas fileiras de casas geminadas. Claro, isso foi antes de eu conhecer Luke. Luke se mudou do norte de Londres há 3 anos, quando nós dois tínhamos 15 anos. Os pais dele foram um dos muitos casais que decidiram sair de Londres durante a Covid. Eles se mudaram no verão para que Luke pudesse se estabelecer antes de começar o 6º ano. Se você não é do Reino Unido, são basicamente os últimos 2 anos de escola, e a única parte que é opcional. Eu e meus 2 amigos, Tom e Liam, conhecemos Luke no parque em um dia escaldante, convidando-o para se juntar a nós para uma partida de kickabout, que durou apenas cerca de 20 minutos antes de nos rendermos ao calor e sentarmos na sombra, enchendo-o de perguntas como as crianças do interior inevitavelmente fazem ao encontrar alguém novo. Ele era um cara divertido de se estar por perto, tipo de cara que nunca tiraria sarro de você sem motivo, mas te assaria de volta sem piedade se você tentasse fazer o mesmo. Caminhamos de volta para a casa dos pais dele com ele e descobri que ele estava a apenas algumas ruas de distância de mim. Éramos vizinhos. A rua dele era tranquila e pacífica, com carros legais nas entradas e casas um pouco maiores do que as que passamos por aqui. Não contei a Luke que nunca tinha passado pela rua dele antes. Ele tinha um PS5 e os pais dele eram muito legais. Então decidimos ficar por ali e mandamos uma mensagem para eles, dizendo que voltaríamos tarde. Jogamos FIFA por um tempo em um rodízio. Quando não era minha vez, eu alternava entre assistir e olhar pela janela. A casa diretamente em frente a dele chamou minha atenção. Parecia um pouco mais velha que a casa dos pais dele, com tijolos desbotados, mas não foi isso que chamou minha atenção. Embora ainda faltasse um tempo para o pôr do sol, alguém estava fechando sistematicamente todas as janelas da parte da frente da casa. Vi o mesmo braço, seu dono escondido atrás de cortinas de rede, estendendo a mão para fechar cada janela antes de fazer um movimento de mão que rapidamente foi interpretado como trancando-a. Essa estranha pequena cerimônia começou na sala de estar, depois progrediu para a cozinha. Depois houve uma pausa. Interpretei isso como o ocupante indo até as janelas dos fundos para fazer o mesmo. Então continuou no andar de cima. Em pouco tempo, todas as janelas da casa estavam fechadas e trancadas. As cortinas fechadas e a casa morta. Depois de cerca de 20 minutos, vi um brilho muito fraco vindo das janelas da sala de estar. O ocupante havia acendido as luzes. Tudo sobre isso parecia errado. Primeiro, estávamos no meio de uma onda de calor. Nas últimas noites, meu quarto tinha se transformado em uma caixa quente suada e eu ficava acordado, derretendo desconfortavelmente. Sem mencionar que isso era no auge da Covid, onde as pessoas estavam mantendo suas janelas abertas no auge do inverno, muito menos em uma noite de verão fervente. Olhei para a casa por alguns momentos, imaginando quão abafada e desconfortável ela deveria estar no momento. Luke, eu disse, cutucando-o enquanto ele tocava. Quem mora do outro lado da rua? Qual deles? Ele perguntou, sem se virar enquanto habilmente passava pela defesa como um babe. Aquele com o grande carvalho do lado de fora ou aquele com as cortinas vermelhas? Cortinas vermelhas. Não sei. Dei uma olhada nele uma vez. Cara velho. Barba. Fica na dele. Ele sempre mantém as janelas fechadas, as cortinas fechadas. Faz isso toda noite, lhe disse, pausando o jogo e olhando para mim com aquele olhar animado que as pessoas dão quando você notou a mesma coisa que elas.
Tom, que por todos os relatos estava prestes a sofrer um gol como Juventus, deu de ombros como se dissesse: que diabos. Eu o vi algumas vezes. Deve estar fervendo aí dentro, disse Liam, sua atenção agora atraída para a janela. Mas ele se virou. Liam nunca teve um grande período de atenção. Continuei olhando para a casa. Havia sinais de vida lá dentro. Depois de cerca de 20 minutos, uma luz fraca acendeu na cozinha e apagou depois de alguns minutos. Continuei observando a casa enquanto o sol começava a se pôr, então minha atenção foi desviada quando Tom me cutucou para me dizer que era minha vez. Por uma razão ou outra, acho muito fácil ficar obcecado por algo e muito mais difícil tirar minha mente disso. Tenho Asperger leve e TOC autodiagnosticado, então escolha o que quiser. Daí em diante, sempre que eu ia à casa de Luke, às vezes com os outros e às vezes sozinho, eu olhava para casa e assistia ao pequeno ritual pré-pôr do sol. Era um relógio, sempre cerca de 25 minutos antes do pôr do sol, mesmo quando o verão chegava ao fim e a noite caía cada vez mais cedo. Luke não tinha se interessado tanto por isso, mas ele foi educado o suficiente para atender ao meu. Ele tinha visto o homem algumas vezes agora, e me disse que recebia uma entrega de comida a cada 3 semanas ou mais, mas essa foi a única vez que o viu sair de casa. Em uma manhã de sábado em setembro, consegui dar uma olhada nisso em primeira mão. O entregador estava esperando pelo menos 3 ou 4 minutos quando a porta se abriu. Um homem mais velho, talvez com mais de 70 anos, abriu a porta e saiu direto para a soleira. Ele parecia ter passado por alguns anos difíceis. Sua pele, mesmo do outro lado da rua, parecia áspera e áspera. Seu cabelo era cinza sujo e longo demais para um homem de sua idade, chegando até a nuca. Ele tinha uma barba espessa e irregular da mesma cor feia. Ele estava usando um colete que exibia um físico surpreendentemente rijo para um homem de sua idade, bem como algumas calças de pijama com aparência de mofo. O que realmente se destacou nele, no entanto, foram seus olhos. Mesmo do meu ponto de vista distante, eu podia ver que eles tinham uma energia ardente sobre eles. E o motorista de entrega, que sem dúvida estava prestes a reclamar de ter ficado esperando por tanto tempo, visivelmente deu um passo para trás. Os olhos do velho nunca deixaram o motorista enquanto ele pegava as compras. Então prontamente recuou para dentro, fechando a porta imediatamente atrás dele. O motorista, surpreso, parou por alguns momentos e saindo pelo portão muito mais rápido do que entrou. Conforme o ano letivo começou e as estações passaram lentamente do verão para o outono, finalmente para o inverno, minha atenção diminuiu quando se tratou do estranho vizinho de Luke. Sua rotina de janela se tornou apenas mais uma coisa acontecendo em segundo plano, assim como tudo mais que poderia acontecer em uma cidadezinha como a nossa. Isso foi até um mês atrás. Luke e eu, agora desengonçados de 18 anos, estávamos no pub comemorando nossos últimos exames. Nossos A-Levels, um grande conjunto de testes que acontecem no final do 6º ano e basicamente determinam em qual universidade você pode entrar. Nós voltamos para a casa dele para tomar mais algumas cervejas e jogar alguns de seus jogos mais novos. Nos 3 anos desde que nós dois nos conhecemos, Tom se mudou e Liam se envolveu com alguns dos garotos mais rudes da escola, pensando que ele era um roadman e nos dando um amplo espaço. Estava ficando tarde e eu estava pensando em ir para casa. Eu tinha meu telefone apoiado no parapeito da janela e o peguei para verificar as horas. Vi uma figura correndo a toda velocidade pela estrada. Era um velho, movendo-se com uma velocidade que eu mal teria pensado ser crível, seus movimentos parecendo combinar com os de um homem mais jovem. Ele correu até chegar em casa, batendo o portão atrás de si antes de destrancar a porta em velocidade recorde e se espremendo nela antes de fechá-la. Chamei Luke silenciosamente e observamos a casa pelos próximos 20 minutos. Nenhum de nós dizendo uma palavra, tomados pelo medo demais para fazer um som. Algumas luzes se acenderam nas casas ao redor, provavelmente pessoas acordadas pelo alto fechamento do portão e da porta, mas a casa do velho permaneceu completamente escura e silenciosa. Que porra foi essa? Luke disse, quebrando o silêncio mortal. Do que ele estava fugindo? Perguntei, sabendo quão assustada minha voz soava. Tem um pastor alemão algumas portas abaixo, ele disse, examinando a rua. Grande fera, mau temperamento. Se você correr de um cachorro, ele vai te perseguir, respondi, meus olhos fixos na casa em frente, ainda sem sinais de vida. Liam,
Ele perguntou incerto. Ele é um merdinha, mas não assaltaria um velho. E os amigos dele? Acho que não. Minha voz estava tensa, oca. Eu tinha uma sensação horrível na mente. Ficamos ali sentados por meia hora, examinando a estrada. Então voltei, olhando para cima e para baixo na rua. Um silêncio assustador caiu sobre todo o lugar e eu tremi apesar da noite quente de verão. Todas as luzes da casa estavam apagadas agora na estrada, os ocupantes decidindo dormir agora que a comoção havia passado. Cheguei à casa dos meus pais e me deitei, meu sono inquieto. Acordei por volta do meio-dia. Ei, você também fez isso quando estava nas férias de verão? E desci as escadas, decidindo que tinha que contar aos meus pais sobre isso. Não para eles marcharem e chegarem ao fundo de uma situação, mas porque eles eram surpreendentemente bons conselheiros sempre que eu tinha uma obsessão ou neurose borbulhando. Uma vez, passei 2 semanas cutucando e me preocupando com o que pensei ser uma nova pinta escura no meu ombro, apenas para minha mãe me dizer com um revirar de olhos que era uma marca de nascença. Eu a vi na cozinha com Gary, nosso novo vizinho, um homem de aparência dócil de cerca de 40 anos. Gary era um cara chato, possivelmente na extremidade inferior do espectro como eu, e não tinha falado muito com ninguém desde que se mudou até que meus pais meio que o acolheram. Ele vestia o que eu já suspeitava ser sua camiseta favorita. Uma camisa escura desbotada do SDC que claramente já tinha sido preta, mas agora era um cinza opaco. Bom dia, querida, disse mamãe, tomando uma xícara de chá com leite. Você chegou tarde. É, bem tarde, eu disse juntando-me a eles. Normalmente eu esperaria até Gary ir embora, mas ele foi legal o suficiente e provavelmente seria uma caixa de ressonância bastante sensata. Escute, eu estava na casa de Luke ontem à noite e vi algo estranho. Eu parei. Você sabe aquela casa em frente a ele? Velho? Cortinas vermelhas? É, mamãe disse assentindo. Quer dizer, eu conheço a casa. Nunca conheci o dono. Ele tem esse ritual bizarro antes do pôr do sol. Todas as janelas da casa são fechadas. Cortinas fechadas. Blackout completo. Acho que alguns velhos fazem isso, disse Gary suavemente. Eles tratam isso como um trabalho diário, porque senão eles vão esquecer. Provavelmente deixam uma porta aberta em algum lugar. Serão assaltados. Mas de jeito nenhum você me pegaria fechando as janelas nessa época do ano. Está um calor infernal, disse a mãe. Ele fez isso também no auge da Covid, eu disse. Ele provavelmente é excêntrico, disse a mãe. Ou ele fica com frio. Ontem à noite eu o vi, eu disse, minha voz falhando. Correndo pela estrada como se sua vida dependesse disso. Eu não conseguiria me mover tão rápido se tentasse. Bom, você precisa de algum exercício, mamãe disse, me dando um sorriso atrevido. Você não ganha nada correndo em computadores. Você deveria ir ao parque. Jogar futebol ou algo assim. Ele não estava correndo para manter a forma. Pondi, ele estava sendo perseguido. Perseguido? Perseguido por quem? Eu não sei. Eu? Mas eu parei. Algo que mamãe disse tendo disparado algo no meu cérebro. Forcei um sorriso estranho e um encolher de ombros. Ele provavelmente estava correndo, eu disse, tentando soar sincero. Uma das minhas pequenas noções, eu acho. Mamãe riu e deu um tapinha no meu ombro. Acontece, amor. Você quer uma xícara de chá? Não. Deixei meu trabalho de conclusão de curso na casa do Luke ontem à noite. Menti, levantando-me. Achei que você já tinha terminado com tudo isso? Sim, mas eu quero uma cópia para o caso de eles perderem. Volto em alguns minutos. Dei-lhe um beijo na bochecha e depois de alguns passos me virei. Até mais, Gary, acrescentei, tendo esquecido que ele estava lá. Os dois acenaram para mim e eu voltei direto para a casa de Luke, checando o Google Maps no caminho só para checar um palpite do que eu podia ver do espaço além da casa do velho. Luke, que ainda estava meio dormindo pela aparência das coisas, também não parecia ter dormido muito bem. Você está bem, cara? Ele disse quando bati na porta do seu quarto. Você esqueceu alguma coisa? Você tem uma bola de futebol velha em algum lugar? Perguntei, interrompendo rapidamente. Provavelmente, ele disse intrigado. Talvez no galpão? Fomos até o quintal dele para pegar uma bola de futebol velha que estava bem guardada sob 2 caixas cheias de teias de aranha de bugigangas. Luke não fez perguntas quando eu a peguei e seguimos para a estrada. Descemos a estrada e viramos à direita. Como a minha era uma cidade pequena, muitas das casas não davam para nada além da estrada ou espaços abertos.
A estrada lateral era cercada por cercas em todos os lados, e rapidamente identificamos a casa do velho pelas cortinas vermelhas enroladas. Olhei para cima. Não conseguia ver o jardim através da cerca, mas conseguia ver os fundos da casa. A alvenaria aqui era ainda mais decrépita, e havia era que parecia crescida demais. Coloquei a bola gentilmente no chão e a joguei por cima da cerca, ouvindo-a cair no jardim do vizinho com um baque muito suave. Luke deu um gemido em protesto, mas o interrompeu, percebendo o plano de jogo. Corri de volta para a frente da casa e bati na porta, ouvindo o som reverberar lá dentro. Não houve nada por alguns minutos. Então ouvi um som estranho que imediatamente reconheci como trincos ou fechaduras, pelo menos 5 ou 6 delas sendo destrancadas. Então a porta se abriu e fui recebido pelo rosto que eu lembrava tão bem. Meus olhos brilharam mais do que o normal, sem dúvida, porque eu era um visitante não programado. Ele exigiu grosseiramente. Seu sotaque era puro da velha escola do leste de Londres, o tipo de rouquidão gutural que era a base dos filmes de gangsters britânicos. Ele não tirou os olhos de mim por um segundo. Ei, eu disse, tentando soar indiferente. Desculpe, eu e meu companheiro estávamos chutando uma bola e acho que ela foi parar no seu quintal. Você viu? Não. Vai se foder. Ele era exatamente o charmoso que eu imaginava que ele fosse. Você se importa se eu for aí pegar? Eu vou sair do seu pé em 2 minutos. Você não vai entrar por esta casa, ele disse como se eu tivesse ofendido mortalmente. Seu rosto estava cheio de raiva indignada, mas em um segundo mudou e uma espécie de estranha realização surgiu em suas feições de falcão. O que você quer? Ele perguntou, colocando uma ênfase insana no você. Eu te disse, minha bola. Não haja como um idiota comigo, ele rugiu. É você. Você está sempre vigiando minha casa. Um arrepio percorreu meu pescoço. De todas as vezes que olhei para o lugar, nunca considerei a ideia de que seu dono estava me encarando de volta. Não por um tempo, eu disse, tentando encontrar minhas palavras. Sim, mas você está aqui agora, não está? Ele perguntou, maldosamente. É que eu te vi ontem à noite, eu disse, um pouquinho de confiança surgindo na minha voz. Você parecia assustado. Ele parou por um momento. Você vê muita coisa, não vê? Eu também vejo muita coisa. Outra pausa. Certo. Normalmente eu diria que se você ao menos olhasse para minha casa de novo, eu te mato. Mas há uma situação. E eu preciso de olhos. Ele gesticulou para que eu entrasse. Olhei de volta para Luke, que estava parado a uns 50 passos atrás, dando um rápido aperto de mão para dizer a ele para não se preocupar. Assim que entrei, ele começou o complexo processo de trancar as travas de segurança na porta da frente. Eu tinha contado errado. Ele tinha 8. A primeira coisa que notei sobre seu corredor apertado foi a umidade. Ela me atingiu assim que a porta fechou, sufocante e desagradável. Próxima coisa que notei foram as cruzes de madeira. Havia 6 delas alinhadas em cada lado do corredor. Cada uma delas idêntica em design e cada uma parecendo ter sido feita em um galpão de jardim em uma tarde chata. A maioria das pessoas religiosas, meus pais incluídos, tinham um crucifixo em algum lugar de fácil visualização, mas ter 6 em uma formação tão rígida era uma visão estranha. Ele me direcionou para a sala de estar, e as cruzes se tornaram normais em comparação. Cada centímetro do cômodo, incluindo cada pedaço de parede e a maior parte do piso de madeira, estava coberto de artigos de jornal amarelados. Não era um design artístico personalizado. Era impressionantemente claro que cada um deles tinha sido colado à mão. Alguns pareciam jornais importantes, todos os jornais físicos, sem impressões de artigos online. Mas alguns eram jornais locais, incluindo um que foi publicado aqui mesmo na cidade. As manchetes tendiam ao mórbido e tinham um foco estranho em artigos sobre pessoas desaparecidas. Caminhantes saindo em trilha solo e não voltando. Crianças sequestradas na calada da noite. Eu tinha uma sensação de afundamento na boca do estômago. Isso não parecia um detetive de poltrona. Parecia mais um serial killer, mantendo as reportagens de seu trabalho como um troféu. O resto da sala estava tão úmido quanto o corredor e decrépito, com um sofá que parecia ter sobrevivido ao Blitz e uma poltrona com provavelmente mais mofo enfiado em suas fibras do que toda a minha casa combinada. O velho me direcionou para a poltrona e eu me sentei, o medo fazendo meu coração bater forte, me perguntando se eu deveria correr e tentar abrir as travas antes que ele corresse para me agarrar. Eu cresci em Mile End,
Ele disse rispidamente, sentando-se no sofá. Uma antiga casa de veraneio em uma das ruas mais perigosas da área. Pessoas desaparecendo ou acabando mortas por causa de alguma pequena briga ou acabando com a pessoa errada. Famílias inteiras fazendo as malas sem uma licença. É exatamente o tipo de lugar onde as pessoas podem desaparecer. É o tipo de lugar em que elas prosperam. Eles. Quem são eles? Se eu disser, você vai achar que sou louco, ele disse, e eu reprimi a risada que estava surgindo. Você é um garoto inteligente. Você gosta de observar, assim como eu costumava fazer, então me diga. Pensei em tudo até agora. Por que ele reagiu tão mal quando eu pedi para entrar? As fechaduras, as cruzes na parede. Se existissem, eu diria que eram vampiros. Eu disse, incapaz de suprimir a risada que veio com minhas palavras. Ele me encarou diretamente no rosto. Aqueles olhos ardentes não vacilaram por um segundo. Mas vamos lá, eu continuei. Você não está me dizendo que fecha todas as suas janelas toda noite por causa do Conde Drácula? Ele riu também, uma risadinha áspera, completamente desprovida de alegria ou calor. Conde Drácula de merda. E disse, é isso que você acha que um vampiro é? Algum aristocrata suave com uma capa? Ele pegou algo na mesa de centro desorganizada e colocou na minha mão. Era uma Polaroid. Virei-a para revelar a foto, e minhas veias bombearam com gelo. Minha mão começou a tremer tanto que quase deixei a foto cair, e meu coração batia forte com medo puro e implacável. Isto é IA, disse uma voz que parecia a minha. É uma Polaroid de 20 anos. Pensei que você fosse observador. Mas você deve ter, não é? Não é possível. Porra é essa? Com as mãos ainda tremendo, levantei a foto e me forcei a estudá-la com mais detalhes. Ela mostrava alguém que poderia ter sido um homem, mas cujas feições estavam distorcidas além de qualquer medida. Seus olhos foram o primeiro detalhe terrível que notei. Eles eram pretos como azeviche, mas não eram lisos como um demônio em um Shyamalan. Eram bulbosos e carnudos e pareciam saltar para fora. Essas são as pupilas dele, disse o velho. Quando a fome chega até eles, as pupilas incham e se expandem sobre os olhos como um enorme terçol carnudo. Mas ele não está cego, nem de longe. Náuseas subiram na minha garganta para se juntar à espessa nuvem de medo que já habitava ali. Isso machuca ele? Isso, e pior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Em seguida, olhei para a boca da criatura e a vontade de vomitar se intensificou. Forrando a boca da criatura, havia agulhas estranhas que se projetavam horrivelmente do que seriam dentes humanos, mais finos do que uma seringa. Mas como uma seringa que você acidentalmente deixou cair com a agulha primeiro no chão, cada uma delas estava torta e horrivelmente torcida. É assim que ele se alimenta, ele continuou, vendo minha linha de visão se mover para baixo. Ao mesmo tempo em que as pupilas incham, essas coisas deslizam para fora dos dentes. Elas começam retas. Então, algumas mordidas abaixo, elas começam a se prender e dobrar. O resto das características da criatura eram relativamente normais. Era pálido, mas não insanamente, e sua cabeça tinha emaranhados de cabelo preto e esguio. Sinto que cada segundo que olho para a foto me deixa mais perto do pânico, mas me forcei a largá-la e usar meu cérebro. Não tem como essa coisa existir, eu disse, mais para mim mesmo do que para o velho. Estaria na internet em poucos dias, e mesmo que tudo isso desapareça depois que for alimentado, não tem como esse tipo de monstruosidade voltar a se parecer com um humano. Você ficaria surpreso, ele disse. Tenho muitas fotos de vampiros em sua forma normal, mas apenas algumas neste estado. Para minha sorte, toda essa coisa sobre fotos e reflexos não é verdade. A única coisa que os destaca são seus olhos. Depois de alguns anos, todo aquele trauma arranha sua íris até que ela fique mais ou menos vermelho sangue. Então o que eles fazem? Eles usam lentes de contato? Eu disse, a leviandade da piada morrendo na minha boca. Exatamente, ele disse. É a única coisa que funciona. De tudo que eu já vi, antes das lentes de contato, e óculos de sol, mas esses sempre chamam atenção quando usados à noite, uma das partes mais difíceis da vida de um vampiro era esconder os olhos. É por isso que eles são muito mais ousados do que costumavam ser. E por isso que eles se escondem à vista de todos, em vez de se esconderem em cavernas úmidas. O que você quer dizer com esconder-se à vista de todos? É o jeito deles agora. Eles se movem sob identidades diferentes. Se misturam. As pessoas os convidam para entrar. Fazem uma xícara de chá para eles e depois voltam quando você está dormindo.
Ou se eles não conseguem ser convidados, eles tentam fraudar o jogo com brechas. Qualquer coisa que possa contar como um convite. Uma janela aberta. Uma percepção me atingiu como um choque elétrico. Por isso que você, sim, quando eu era criança, minha irmã, ela estava doente. Não é o tipo de doença da qual você se recupera. Ela estava com calor o tempo todo. Ela dormia com a janela aberta no auge do inverno só para se refrescar. Então, uma noite, a levou. Sinto muito. Como? Eu parei. Como você sabia que era um vampiro? Eu o matei, ele disse. Rastreei e o matei. Ele estava fraco. A doença da minha irmã fez isso quando ele a drenou até secar. Eu tinha cerca de 50 perguntas surgindo, cada uma apoiada na presunção lunática de que o que ele estava me dizendo era fato. Eventualmente, reduzi a uma que estava queimando em meu cérebro desde que entrei. Você disse que havia uma situação, eu disse finalmente. Você poderia dizer isso. Um deles está aqui. Embora a parte racional do meu cérebro ainda rejeitasse tudo o que ele tinha a dizer como bobagem, eu ainda sentia uma pontada intensa de medo me agarrar. Aqui? Na cidade? Bem aqui. Ele ainda não atacou. Ele sempre espera um pouco antes de começar seu trabalho sujo. Se as pessoas desaparecem assim que ele se muda para a cidade, há perguntas sendo feitas. Então como você sabe que tenho aqui? Ele pegou um saco plástico no chão ali perto e me entregou. Por um segundo, não consegui entender o que estava vendo, então meu cérebro processou e soltei um gemido horrorizado e nauseado. O saco estava cheio de lentes de contato, cada uma delas coberta de sangue. Deixei-o cair no chão, dizendo a mim mesmo que usaria um balde de desinfetante para as mãos quando saísse. O único sinal de alerta precoce que você tem, ele disse. Agora mesmo ele está com fome, ele está tendo dores e transformações na maioria das noites. Ele persegue a noite procurando por oportunidades fáceis. Conforme ele fica com mais fome, ele tem que continuar passando por elas caso seja avistado. Ele fez uma careta desagradável, sem dúvida, imaginando com horror a cena de um vampiro trocando lentes de contato como cobras trocam de pele, assim como eu. Eu sei que você acha que é besteira, mas eu quero que você faça algo por mim, ele continuou. Observe. Observar? Petit, intrigado. Sim, assim como você observou minha casa, me observou. Aplique isso à sua rua. Sempre que estiver prestes a ir para a cama, observe sua rua por, 10 minutos ou mais. Vampiros se movem muito. Eles vasculham uma cidade inteira em uma noite procurando uma oportunidade de se alimentar silenciosamente ou de procurar futuras vítimas. Não havia muito a dizer depois disso, então fui embora, contando a história completa para Luke. Claramente estava prestes a discar 999. Corri para casa. Minha mãe não disse muita coisa quando lavei as mãos por 5 minutos seguidos. Ela provavelmente atribuiu isso a um momento aleatório de toque. Passei o resto do dia lendo um pouco antes da universidade e depois joguei no PS4 até perto da meia-noite. Então, me repreendendo por dar à fantasia um momento sequer do meu tempo, fui e sentei na frente da minha janela, gentilmente abrindo as cortinas de rede para um lado. Não fiquei lá por muito tempo. Foram 20 minutos no máximo. A janela do meu quarto dava diretamente para a rua e eu conseguia ver bem quem estava entrando e saindo. Ninguém o fez. Minha cidade fecha bem antes da meia-noite. Só quando eu estava completamente convencido de que não havia nada nem ninguém passando naquela noite, é que dobrei as cortinas de rede e fui para a cama. Não sei exatamente por que fiz isso, mas voltei para aquele local, mais ou menos na mesma hora, na noite seguinte. E na noite seguinte depois disso. Logo eu estava fazendo isso como um pequeno hábito estranho, por um pouco mais de 3 semanas. Sempre começando no mesmo horário e terminando mais ou menos no mesmo horário. Quando terminei, me senti como um vigia noturno que tinha cumprido seu dever e estava de folga. Nunca vi nada, é claro. Bem, nada sinistro. Vi raposas e o vizinho ocasional saindo para limpar o lixo. Mas apesar de olhar para aquela escuridão vazia noite após noite e quase torcer para ver algo fora do lugar, nunca vi. Até 2 noites atrás. O único sinal de alerta precoce que você tem, ele disse. Agora mesmo ele está com fome, ele está tendo dores e transformações na maioria das noites. Ele persegue a noite procurando por oportunidades fáceis. Conforme ele fica com mais fome, ele tem que continuar passando por elas caso seja avistado. Ele fez uma careta desagradável,
sem dúvida, imaginando com horror a cena de um vampiro trocando lentes de contato como cobras trocam de pele, assim como eu. Eu sei que você acha que é besteira, mas eu quero que você faça algo por mim, ele continuou. Observe. Observar? Petit, intrigado. Sim, assim como você observou minha casa, me observou. Aplique isso à sua rua. Sempre que estiver prestes a ir para a cama, observe sua rua por, sei lá, 10 minutos ou mais. Vampiros se movem muito. Eles vasculham uma cidade inteira em uma noite procurando uma oportunidade de se alimentar silenciosamente ou de procurar futuras vítimas. Não havia muito a dizer depois disso, então fui embora, contando a história completa para Luke. Claramente estava prestes a discar 999. Corri para casa. Minha mãe não disse muita coisa quando lavei as mãos por 5 minutos seguidos. Ela provavelmente atribuiu isso a um momento aleatório de toque. Passei o resto do dia lendo um pouco antes da universidade e depois joguei no PS4 até perto da meia-noite. Então, me repreendendo por dar à fantasia um momento sequer do meu tempo, fui e sentei na frente da minha janela, gentilmente abrindo as cortinas de rede para um lado. Não fiquei lá por muito tempo. Foram 20 minutos no máximo. A janela do meu quarto dava diretamente para a rua e eu conseguia ver bem quem estava entrando e saindo. Ninguém o fez. Minha cidade fecha bem antes da meia-noite. Só quando eu estava completamente convencido de que não havia nada nem ninguém passando naquela noite, é que dobrei as cortinas de rede e fui para a cama. Não sei exatamente por que fiz isso, mas voltei para aquele local mais ou menos na mesma hora, na noite seguinte. E na noite seguinte depois disso. Logo eu estava fazendo isso como um pequeno hábito estranho, por um pouco mais de 3 semanas. Sempre começando no mesmo horário e terminando mais ou menos no mesmo horário. Quando terminei, me senti como um vigia noturno que tinha cumprido seu dever e estava de folga. Nunca vi nada, é claro. Bem, nada sinistro. Vi raposas e o vizinho ocasional saindo para limpar o lixo. Mas apesar de olhar para aquela escuridão vazia noite após noite e quase torcer para ver algo fora do lugar, nunca vi. Até 2 noites atrás, agachei-me perto de uma das árvores quando vi a figura se aproximando da catraca. A maioria de suas feições estava obscurecida pela escuridão, mas senti um arrepio quando vi a maneira como ela subiu na catraca. Ela fez isso de uma forma que era equivalente a puxar seus membros com grande esforço para a estrutura decrépita. Enquanto ela balançava uma perna sobre o vão, esperei que ela puxasse a outra e fizesse a travessia, mas isso não aconteceu. Parou no meio do caminho, ficou imóvel como uma estátua no topo da catraca por alguns segundos. Parecia estar examinando os arredores e ouvi o que parecia um fungado alto e característico. Então virou a cabeça na minha direção. Meu coração batia forte como um baixo intenso vindo do subwoofer de um carro. Então movi minha cabeça ligeiramente, me escondendo da vista atrás da árvore, tentando ainda ter uma visão da figura através de uma pequena abertura na árvore. Eu não conseguia ver muito. O terror tomou conta de cada fio de músculo do meu corpo e eu lutei contra a vontade de começar a correr. A figura desmontou da catraca e andou alguns passos desajeitados de volta pela trilha. Eu não conseguia suportar mover um músculo. Ela parou a cerca de 5 metros de mim e ficou mortalmente parada. Então ouvi outra fungada terrível. Tentei ver o rosto da criatura e, embora estivesse escuro demais para distinguir suas feições, sabia que ela se pareceria com a Polaroid que eu tinha visto. Depois de alguns momentos terríveis, a criatura girou nos calcanhares e voltou para a catraca. Fiquei completamente parado enquanto ela cruzava a floresta e desaparecia de vista. Então fiquei naquela posição por pelo menos mais 10 minutos, convencido de que se eu movesse um músculo sequer, a cabeça daquele horror desconhecido reapareceria da lateral da catraca e aqueles dentes horríveis de agulha se prenderiam em volta do meu pescoço enquanto eu gritava em agonia. Uma vez que eu estava convencido de que o vampiro não voltaria, eu me forcei a levantar, fui para casa. Foi só quando eu estava no fim da rua que meus joelhos cederam de terror, me forçando a me agarrar a uma parede de tijolos, quando algo me fez sentir o que não tinha feito no começo. É a mesma coisa que me dá tremores incontroláveis, mesmo quando escrevo isso um dia depois. Foi a percepção de que, embora o rosto da criatura estivesse em completa escuridão, eu realmente consegui dar uma olhada em suas roupas e mais especificamente em sua metade superior. Ele estava vestindo uma camiseta do AC/DC.